Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que é de suma importância para nós, e o assunto, né, ele está como o futuro começa hoje. O futuro começa hoje. E então o futuro está começando agora. A sua rotina atual, ela está construindo ou está destruindo o futuro que você diz que quer? Essa é a pergunta que nós temos para o dia de hoje. Porque o futuro, ele não começa quando tudo está bem, quando tudo melhora. O futuro, ele não começa quando sobra dinheiro, quando os filhos obedecem, quando o trabalho é mais tranquilo, é mais leve. O futuro não começa quando a gente espera que alguém mude por nós. Então, dentro desse texto, desse movimento que nós temos do dia atual, nós vamos pensar que o nosso futuro, ele não começa quando alguém reconhece o nosso valor. Quando é que o futuro começa? Alguém de vocês já tem um sonho? Você já tem um sonho para o futuro, um projeto para o futuro? Quantos de nós aqui temos um sonho para hoje à tarde, para que aconteça hoje de tarde? Quantos de nós estamos esperando que algo aconteça hoje à tarde, que faz parte de algo que ainda não aconteceu, mas está no futuro, está para acontecer? Quantos estão aguardando? E eu digo para você, o futuro começa no hoje, começa o agora, começa numa decisão que eu tomo, começa numa conversa que eu preciso fazer, que eu preciso conversar, começa realmente num perdão que eu preciso liberar. O futuro está na ação que você faz agora, no hoje, no presente. Então, aquela presença que eu quero devolver para minha casa, para minha família, isso é o agora. Você já está pensando naquilo que você precisa fazer. Só que você vai atuar nisso agora. Você não pode deixar isso para depois, porque senão o futuro não chega. Porque o futuro não nasce só do que eu desejo, ele nasce do que eu pratico. Cada vez que eu estou praticando algo, eu estou alimentando o futuro. Então, quer dizer, o texto que eu quero deixar hoje para vocês meditarem e começar a praticar é o de Abacuque 2, os versos 2 e 3. E ele é muito. A primeira parte ali, ela vai falar exatamente o que nós vamos nos deter hoje, que é escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa, para que a possa ler até quem passa correndo. Tá? Tem todo o restante dos versículos aqui, mas vamos pensar no agora, porque o futuro que Deus quer construir em nós começa na decisão que paramos de adiar. Começa numa decisão que você não adia mais, que você começa a praticar. Então, esse é o texto de hoje e é o texto que realmente nos faz pensar, né? Escreve a visão, porque isso é muito forte. Deus, ele não disse para apenas pense na visão. Ele não falou, olha, pense na visão. Ele diz escreva a visão. Ele é uma ação contínua, porque visão que não é registrada, visão que é somente pensada, ela se perde no meio da pressão do dia a dia.
Entende? Por isso que, quando você escreve a sua visão, ela fica mais clara, ela não vai virar uma confusão, ela vira algo que você consegue visualizar no horizonte. Então, quer dizer, visão que não é praticada, ela vira uma intenção. E intenção, tem até um ditado, né? Que a intenção, de intenção, o inferno está cheio, né? Porque é só intenção. Então, nós precisamos pensar qual é a nossa visão de hoje e escrever essa visão. E escrever também significa colocar ela para fora, começar a agir, porque as pessoas verão aquilo que nós estamos construindo. Isso é natural. Então, visão que não é praticada, ela vai virar somente intenção, e isso não é o que nós queremos e nem muito menos o que Deus quer. Então, Abacuque, quando escreve, está escrevendo isso, a visão que Deus está dando para ele está vivendo num tempo de crise. Ele está vivendo num tempo de crise. Então, num tempo de perguntas, de dúvidas. Ele está vivendo num tempo de tensão, num tempo de pressão. Mesmo assim, Deus ele manda escrever a visão. E isso nos ensina algo muito forte, que a visão de futuro não nasce apenas quando a gente está em tempos tranquilos. Muitas vezes, e quase, eu posso dizer que muitas dessas vezes, Deus entrega a visão no meio da pressão. Então, quem está confortável demais, a tendência é não ter uma visão ampliada. A tendência é não ter um sonho a ser realizado, porque já está tudo pronto para ele. E se ele não incomoda ninguém, não está construindo. Então, quer dizer, um homem sem visão, ele vai viver reagindo ao dia que ele está passando. Ele vai viver agindo, esperando que o dia apresente para ele. Ele não constrói nada. Então, isso é uma das coisas muito importantes, porque muitas vezes a gente passa pela situação e, e a situação que a gente está passando, ela parece que está determinando aquilo que está acontecendo. Não, a gente, com uma visão ampliada daquilo que eu quero, do projeto de vida que eu tenho, né, acaba que a visão ela vai governar as nossas decisões. E aí você não importa as circunstâncias que está na sua volta, importa a visão que você tem, porque ela vai decidir aquilo que você vai fazer. Então, aquilo que nós estamos fazendo agora está definindo o nosso futuro. Por isso que um homem sem visão, ele é empurrado. Ele é empurrado pelo quê? Pela urgência, pela emergência, pela situação do dia. Entende? Então, quer dizer, nós temos que pensar nisso, né? E nós não podemos ficar apagando incêndio toda hora, certo? Porque apagando incêndio toda hora, o que vai acontecer? É uma pessoa que vai se focar nos problemas sem olhar para a visão. Então, um homem com visão, ele constrói dentro de um fundamento. E isso a gente vê em exemplos que Jesus mesmo deu, né, para nós, e Paulo escreve muito sobre isso, e lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, 2, inclusive vai dizer que Jesus suportou a cruz pela alegria. Ele suportou o momento de tensão para quê? Para que gerasse realmente a visão, que a visão posterior fosse concretizada, né? Que era dar alegria, trazer vida para as pessoas. Então, quer dizer, é muito além do problema que você tem agora, é depois dele. Você não, se você estiver olhando para o seu momento agora, para a sua cruz agora, você vai dizer, não, não vale a pena continuar. Mas a ideia é você ter uma visão para depois dessa cruz. É uma visão de governo depois dessa cruz. Porque quando ele vai para a cruz, parece que ele está perdendo. Quando ele morre na cruz, perdeu. Só que não, porque ele tinha uma visão além disso tudo, além daquilo que estava acontecendo. Então, Jesus, através dessa redenção, ele reconcilia a todos aqueles que creem com o Pai. Então, quer dizer, essa visão de futuro, ou do futuro,
deu sentido ao processo que Jesus estava passando no presente, naquele momento. Então, eu digo para você, esse é um princípio muito forte, esse é um princípio muito forte para nós, e nós precisamos ver isso, porque quem não enxerga propósito, não enxerga um alvo no futuro, ele abandona os processos difíceis que estão no presente. Essa que é a grande questão. Então, tem homem que desiste da casa porque só vê conflito no dia atual, no momento. Tem pessoas que desistem do casamento porque só vê dor no momento atual. Ele não está tendo a visão ampliada para isso. Então, ou seja, nós precisamos pensar melhor naquilo que eu estou querendo e se o que eu estou agindo hoje está fazendo, realmente está construindo aquilo que eu quero para o futuro. E a gente pode pensar assim, a cruz, ela é real, certo? A cruz é real. Não sei se vocês concordam, reage aí. Se a cruz é real para vocês, a cruz é real para vocês? Reage aí, porque 2 ou 3 ali. A cruz para vocês é real, gente? Só para mim saber se isso. Porque senão não faz sentido estar falando aqui também, né? Porque para mim a cruz é real. Se para você a cruz é real, né? A cruz de Jesus é real, a alegria que ele propõe depois dela também é. Está entendendo? A alegria que você vai ter a partir dessa fé com base na visão que Jesus tinha em relação a nós. Então, por isso que o futuro, ele não começa amanhã, o futuro está acontecendo agora. Porque você está muito cronometrado, talvez, no seu horário, no seu tempo, e aí você acaba pensando somente no Cronos, entende? Os gregos já falavam que o Kairos, ele é um tempo que não há uma distinção, é o tempo presente, é o momento do agora, é a plenitude, inclusive Paulo fala, a plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. É isso aí, Antônio. É isso aí. Vamos ver o fruto do trabalho, ou seja, você pode estar pensando que a cruz para você pode ser qualquer uma dessas coisas que eu citei antes: família, trabalho, situação. Quer dizer, só que se você tem um alvo para frente disso, é algo espetacular, porque um dia você vai pensar o seguinte: quando eu estava fazendo isso, já aconteceu. Né? O pior é quando você diz assim, ó, um dia eu vou orar mais. Entende? Esse dia não chega. Entende? Porque falta visão nisso aí. Porque visão sem ação não leva ao propósito. Entende? Então, quer dizer, um dia eu vou cuidar melhor da minha casa. Nunca vai conseguir cuidar. Porque esse dia não chega. Esse dia não chega porque você está pensando que um dia você vai fazer. Então, esse um dia, ou essa hora, ou esse minuto, ele não chega. Porque fica só no pensamento. Quando você começa a agir, quando você começa a escrever, você começa a mostrar isso. Por isso que a palavra ali diz, ó, escreve em tábuas em letras garrafais. Por quê? Para que as pessoas que passar ali correndo consigam entender. Ou seja, está agindo, está fazendo algo. Então, um dia eu vou conversar, não tem como, você tem que fazer agora. Entende? Um dia eu vou pedir perdão. Não existe isso. Um dia, você tem que fazer, começar o processo. Entende? Um dia eu vou assumir o meu lugar. Não, cara, não é possível você se tornar uma pessoa de propósito sem você ter essa visão e a visão te levar a esse propósito. Não é possível. E nós já vimos muito aqui, tanto nos retiros, para quem já participou do Império da Honra, ou quem já participou do Rei para Rei, a gente já percebe que não é dessa forma. Você tem que agir de alguma forma. Você não pode ficar pensando, um dia eu vou, um dia eu participo, um dia eu... Não tem como. Não tem como. Uma escolha
que você faz isoladamente, ela pode parecer pequena, ela só parece pequena, entende? Mas as escolhas que você repete constroem o seu destino, constroem o seu propósito, a sua visão, elas vão dando forma para isso. Então, um homem que hoje escolhe a presença, está construindo uma família mais segura. Quem sabe um homem que está construindo ou está escolhendo hoje a disciplina, ele está construindo maturidade. Você entende o quão importante é para nós, homens, né? Não somente pensar na nossa visão, mas nós escrever a visão, entende? Porque a visão de futuro, ela não é fantasiosa, tá? Eu moro numa cidade onde todo mundo trabalha para que haja fantasia, entende? Que a maioria das coisas que você vê não é realidade, entende? E aí você chega lá, você olha para aquilo lá e você começa a sonhar com uma realidade que não é. É uma fantasia. Então, se você for pensar simplesmente em viver numa fantasia, né, você não consegue ter a visão ampliada das coisas. Então, visão do futuro não é ficar imaginando uma vida bonita, uma vida, uma vida tranquila, sem mexer na sua postura, no seu modo de agir. Porque isso sim vai ser fantasia. Você falar de uma coisa bonita e a sua postura não condizer com aquilo que você está querendo construir. Então, visão de futuro é assumir as responsabilidades pelo qual Deus vem te mostrando já há mais dias. E nós aqui estamos sempre sendo impulsionados a isso. Só que às vezes, não, vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois. Eu acho que tem alguns aqui que vão estar, inclusive na minha cidade, né, que vai ter o Império logo aí, né, e o Retiro. E acredito que ao chegar na cidade, vão ver algumas questões que eu falei aqui agora, da fantasia, de uma visão fantasiosa da vida. Aí ó, o Anderson vai estar. Então, cara do céu, isso aqui é incrível. Porque se eu digo que eu quero uma casa em paz, mas eu estou alimentando só a grosseria, a ausência, o orgulho, você vai acabar numa rotina de briga e discussão, e a sua visão acaba sendo essa situação. Então, quer dizer, a gente precisa ter essa, esse pensamento de visão, só que a gente precisa começar a construir ele no agora, no hoje. Nós estamos aqui com muitas pessoas, muitos homens, e o que está acontecendo? Cada um daqui vai movimentar a sua casa para que haja o quê? Para que haja uma visão ampliada das coisas. Entende? Porque se eu digo que quero ser uma referência para outros homens, que é o que nós aqui queremos, mas eu estou fugindo da correção, a minha intenção está brigando com o meu caráter, entende? É a mesma coisa que eu dizer, eu quero ser mais íntimo do pai, mas eu não consigo separar um tempo para ele, entende? Então, o meu discurso está brigando com o quê? Está brigando com a minha agenda. De alguma forma, a minha visão ela está deturpada. Então, é isso que nós precisamos. E dentro dessa visão maior que você precisa ter, desse propósito maior, a pergunta é, o que eu faço hoje? O que eu faço no agora que combina com o futuro que eu quero? Ou com o futuro que eu digo querer? Entende? Porque tem três áreas que nós podemos ver, três áreas que é inevitável, que é onde o futuro começa no agora. Três áreas. Na vida espiritual, na vida da família e no legado. São os três momentos que é necessário hoje.
para que o futuro aconteça. Então, o futuro, por exemplo, espiritual de um homem, ele começa com as práticas que ele faz isso no secreto, hoje, que ele faz agora. Não existe maturidade espiritual por um acaso, por um acidente. Não, você precisa começar a agir no secreto hoje. Começa a agir de baixo para cima. Então, ninguém vai tropeçar e cair dentro de uma vida profunda com Deus. Não vai acontecer isso. Né? Porque profundidade requer de nós oração, leitura da palavra, silêncio, requer uma obediência. É muito falado aqui, inclusive, obedecer, né? Então, arrependimento, um discernimento, a forma de servir as pessoas, tá? Então, quer dizer, é necessário que a minha rotina revele aquilo que eu quero no futuro. A minha rotina vai revelando. Né? Então, na família, por exemplo, que a gente, dessas três que eu estou falando, na família, você vai observar o seguinte, ela começa na presença do hoje. Muitos de nós vamos sair daqui e vamos dar uma atenção para a família. Por quê? Porque aí a gente vai se tocar que é agora que você está construindo. Muitos homens querem ser lembrados como referência, mas vive emocionalmente ausente da sua casa, da sua família. Até pode estar lá dentro, mas ausente daquilo que está acontecendo, do ambiente e da ambiência. Né? Então, a família não precisa apenas de um provedor, não precisa só de um provedor, precisa de presença, precisa de escuta, precisa de afeto, de direção, precisa de servir, de serviço, né? Precisa de humildade, pedir perdão. Então, quer dizer, uma proteção maior sobre a família. Inclusive, quem é pai aqui entende isso, e tem que entender isso, porque a própria raiz de pai é uma cobertura, e ao lado dessa cobertura, as paredes, ou seja, da proteção. Qual a memória que a minha esposa, meus filhos, que estão mais próximos, né, estão construindo sobre mim? Qual é a memória? O que eles vão falar e o que eles falam quando eu não estou presente com eles agora? Entende? Isso é relato de alguém que já viveu essa situação. E de hoje meus filhos poder dizer, quando alguém fala, eles têm o que dizer do pai deles. Ah, o meu pai agia assim, mas hoje ele é assim. Entende? Quando eu era pequenininho, era assim. Agora que eu me tornei adolescente, depois eu cresci, ele age dessa forma. Então, quer dizer, isso também é construir dentro da nossa vida o legado, que é o 1.3 ali que eu tinha falado, de onde o futuro começa hoje. Não tem outro jeito, porque o legado não é o que começa depois. Legado é o que a gente constrói agora. Não é para depois que você morre. Né? O legado é o que começa enquanto você está vivendo, enquanto você está reagindo e agindo conforme aquilo que é o seu propósito, a sua visão. Então, cada conversa vai plantar alguma coisa. Cada atitude vai ensinar alguma coisa para alguém. Cada ausência também comunica isso, algo para alguém. Entende? Então, quer dizer, eu tinha alguns exemplos para citar aqui, mas não quero passar aqui do nosso tempo. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar aqui, o que está sendo multiplicado através de mim? O que está sendo multiplicado através de mim? Porque isso demonstra uma visão, entende? Isso demonstra uma visão. Eu tenho minha filha, por exemplo, ela é musicista. Eu sou músico, ela também é musicista, mas ela escolheu isso. Meu filho é músico, mas ele é advogado também, entende? Então, quer dizer, o que isso foi multiplicando? Né? Então, as defesas, ele escolheu a advocacia para defender pessoas, porque ele me via defendendo situações, defendendo os projetos sociais, tudo aquilo que eu sempre estou envolvido. Então, quer dizer, quando você pensa no seu futuro,
qual a palavra que aparece. Aí agora vocês podem digitar aí, inclusive, qual a palavra que você pensa aí sobre futuro. Escrevam aí. Tem gente que pode ter, ó, a palavra que aparece é medo. Não tem problema. Tem gente que é insegurança. Mas tem gente, ó, esperança. Né? Tem gente aí que vai dizer, olha, é cansaço. Outros vão dizer que é propósito. Né? Coerência. Descanso. Olha aí. Humildade, intimidade com Deus. São, é o que é o que você está construindo. Quando você pensa no seu futuro, a palavra que aparece é a palavra que está construindo. Então, essa palavra, ela vai revelar algo, porque a forma como eu enxergo o futuro influencia a forma como eu estou vivendo no hoje, no agora. Tá entendendo? Quanto é importante isso? Se eu vejo o futuro com medo, eu posso me paralisar. Né? Se eu vejo em confusão, eu vou ficar somente no improviso. Eu vou estar sempre improvisando, um termo musical, mas também em termos de todos, né? Então, se eu vejo com fé, eu começo a construir, porque daí tem ações na fé. Então, se eu vejo com propósito, que foi dito antes, minhas decisões, elas ganham o quê? Uma direção. Então, o nosso confronto de hoje é esse. O que você está adiando? O que você está adiando pensando que isso é ter uma visão? Será que é uma conversa, um perdão? Talvez o futuro que você tanto pede a Deus está esperando a postura que você insiste em adiar. Vou deixar para depois. Vou deixar para depois que eu tenho medo de fazer isso, né? Melhor a verdade na cara mesmo, na cara dura, do que o suicídio em gotas, como já foi falado muitas vezes aqui. Entende? É melhor aqui, ó, na laje mesmo, e depois que você ficar contando situações difíceis aí. Tá? Porque pequenas omissões também vão construir futuros. Vai construir futuros. Futuros destrutivos. Futuros sem fundamentos, sem estruturas emocional, espiritual e físico. Então, eu quero deixar para você essa reflexão no dia de hoje.